Ele falou assim que teve assim uma impressão que ontem, às vezes, quando eu falei da perversão da igreja, que às vezes ficou muito assim num pacote, todo mundo está no mesmo pacote. Não. Eu sempre fiz questão de bater ontem na questão das igrejas que estão procurando mídia, status, televisão, rádio. De maneira nenhuma eu quis dizer que está todo mundo no mesmo pacote, tá? Então, não pense você que às vezes, poxa, então o que eu faço? Né? Vou chutar o balde? Não, a igreja é você. Né? Hoje, a igreja brasileira, irmãos, ela está Eu vejo a igreja brasileira hoje como um caminhão carregado numa descida sem freios. Né? Só a misericórdia de Deus. Quando eu digo a igreja, eu estou dizendo num contexto, vamos dizer assim, da maioria das grandes igrejas que querem usar o evangelho. Irmãos, usar o evangelho é o maior pecado que o ser humano possa pensar em cometer nessa terra aqui. Porque você está usando nada mais, nada menos do que o Espírito Santo para poder tirar proveito daquilo que você almeja conseguir conquistar. Inclusive nessa palavra agora eu quero falar um pouco sobre isso. Né? Quero falar sobre fidelidade. Acho que é uma palavrinha que a gente precisa ouvir mais, compartilhar mais. Eu, para mim, vejo como a característica da igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela tinha esse senso, a fidelidade de morrer, se fosse preciso, por uma causa. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Eu quero só mostrar para você um versículo. Esse versículo... ela é a minha frase em tudo que eu tenho. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Qual o nível de fidelidade que você tem vivido? Qual o nível da sua fidelidade para com o Senhor, para com você, para com as pessoas que estão ao seu redor, para com a igreja do Senhor e para com o mundo? Irmãos, a fidelidade quando você vê o que Davi fala no Salmo 101, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Davi estava falando de pessoas que seriam capazes de fazer tudo para não se tornarem infiéis. Eu creio que Davi, a experiência dele com Batseba, trouxe para ele um discernimento do que era ser fiel. Irmãos, o que aconteceu com Davi está sujeito a acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Só que o problema é que o que aconteceu com Davi abriu os olhos dele para não acontecer mais. O nosso problema é que o que acontece às vezes conosco, na infidelidade, não nos acorda para sermos fiéis posteriormente. A infidelidade, ela tinha que de alguma maneira mexer conosco. O problema é quando a infidelidade não mexe. Nós vivemos hoje um ambiente, um momento no mundo
Pastor Márcio, seja bem-vindo. Nós vivemos hoje um ambiente no mundo, com a internet, com a facilidade de acesso a tudo, irmãos, que nós estamos tendo uma geração de pessoas infiéis. Infiéis, eu não digo nem com o namorado, com o noivo, com o esposo, com o pai ou com a mãe, mas infiéis até consigo mesmo. São pessoas que amam Jesus, são pessoas que amam a palavra, mas elas são mais fiéis à internet do que os princípios que ela um dia conheceu. E elas se tornam infiéis justamente por causa dessa manobra. O que caracterizou a vida do nosso Senhor Jesus foi a fidelidade. O que fez José ser o que José foi a fidelidade. A fidelidade de um propósito. De você olhar e dizer assim, não, eu tenho um propósito e eu estou em busca disso. Nós vivemos hoje, no Brasil, um dos maiores índices de divórcio na história do mundo, da face da terra. Hoje nós vivemos no Brasil. Tem lugares onde a prostituição e o adultério às vezes até maior do que aqui. Um exemplo, na África, em Moçambique, no meio dos Macuas, lá onde nós temos uma igreja, o pastor Kalene está lá. Lá é comum a mulher adulterar. É natural, é normal. O homem não acha ruim. A criança, desde cedo, a mãe ensina para ela que tem que aprender a cozinhar com 3 pedras. A mãe pega 2 pedras, coloca a panela em cima, fala, olha, com uma pedra você não cozinha, porque o fogo não pega embaixo. Com 2 pedras, se você colocar em 2 pedras, não equilibra a panela, ela cai. 3 pedras é que são capazes de equilibrar a panela. E a mãe diz para a criança, com 8, 9 anos, elas passam por um rito lá, diz o seguinte, toda mulher tem que ter 3 homens. O marido com o qual ela se casou, um homem que satisfaz ela na cama e um homem que dá dinheiro. Isso é normal. Então a mulher macua, ela tem 3 maridos. E o marido dela que casou com ela, ela chega em casa e fala, olha, está chegando agora um saco de chima. Ganhei do fulano. Ele já sabe o que? Ela se deitou com ele. Pronto. Simples assim. Ou seja, é um nível de adultério muito maior do que o nosso. Só que mesmo assim não tem o nível de divórcio que nós temos. Aí, agora, entra um outro caso, que hoje dentro das igrejas, irmãos, nós estamos tendo dentro das igrejas, eu creio que aqui em Juazeiro não deve ter, mas lá em Goiás é o que mais tem. Irmãos, as igrejas estão alcançando os patamares de divórcio que existe no mundo. É comum você chegar numa igreja, às vezes em Goiânia, que principalmente igrejas das capitais, que tem lá seus 500 membros, e ela ter tido 20, 30 divórcios durante o ano. Mas qual é a razão disso? É a infidelidade do coração. É o homem perder o prazer na mulher da mocidade. É a mulher perder o sentido da submissão, de ter o marido como cabeça. Lógico, você pode dizer assim para mim, pastor, mas tudo isso aí é uma bola de neve, é uma consequência de coisas que vem sendo, né? Um exemplo, começou-se o movimento feminista, e com o movimento feminista alavancou o que? O homossexualismo, porque com o movimento feminista a mulher já não é mais parceira do homem, ela compete com o homem, ela é adversária. Irmãos, o negócio mais diabólico que surgiu na face da terra foi o tal do feminismo.
Pensa um negócio que brotou lá no meio do inferno. A mulher nunca nasceu para competir com o homem. Deus nunca fez a mulher para ser concorrente. Só que com o feminismo, as mulheres têm que se levantar. E aí elas precisam reagir à altura dos homens. Os casamentos passam a não dar mais certo, porque a mulher bate de frente com o marido. E aí os filhos se tornam filhos de pais separados. Com esse nível de coisa, aconteceu o quê? O filho homem passa a ver a mãe como referência de pai. A filha mulher passa a ver a mãe como referência de homem. E aí o filho homem cresce dizendo, não, para ser homem desse jeito não quero ser, e vira viado. E a mulher cresce com aquele padrão que a mãe teve que ser homem e passa a ter uma postura de macho. Se torna lésbica. O feminismo causou tudo isso. Pode ser que você diga, não, isso contribuiu, querido, mas isso não pode contribuir dentro da igreja. Se você vem de uma família de divórcios, de separações, você precisa quebrar esse espírito na sua família. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, quantos aqui são filhos de pais separados? Levanta a mão. Está aí, irmãos? Você vê o tanto que é sério. Você que hoje está, sabe, vamos dizer assim, conhecendo essas verdades, que está caminhando no propósito do Senhor, você que é igreja, querido, você precisa quebrar esse espírito na sua vida. Eu e minha esposa, quando nós casamos, do lado da minha família, eu não conhecia divórcio. Mas do lado da família da minha esposa, é natural. Do lado da mãe, do pai, de longe, vem esse espírito. Quando nós casamos, nós oramos sobre isso por um bom tempo, dizendo, Senhor, nós não aceitamos isso na nossa vida. Porque é o que o diabo quer fazer no meio das famílias, é trazer esse espírito. Mas isso tudo só se começa quando acaba a fidelidade no nosso coração. Deixa eu ler um texto com você. Está em Jeremias capítulo 35. Jeremias 35. Versículo 1, amém? Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sob a de Mazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taça cheia de vinho e copos, e lhe disse, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a vós, Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Querido, olhem para mim um instante. A fidelidade, ela tem um preço.
Você viver de maneira fiel, você ser fiel, existe um preço alto a ser pago. Para você ser fiel, você nunca vai fazer o que você quer, nem o que você poderia fazer. Mas você vai ter que fazer o que Deus quer que você faça. Quando Deus decide levantar Davi, Ele traz uma profecia. Segura aí em Jeremias 35. Vai comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Que é outro assunto que nós vamos aprofundar sobre sacerdócio. Deus traz uma palavra contra a casa de Eli, no capítulo 2 de 1 Samuel. Ele diz assim: veio um homem, versículo 27, 2 Samuel capítulo 2, 27. Perdão, irmãos, eu não tinha dado o endereço, né? Só dei o nome da rua. 1 Samuel 2, 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais os pés, os meus sacrifícios, as minhas ofertas, de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Quando Deus traz essa profecia acerca do sacerdócio que Davi estabeleceria sobre Israel, que ele fala de um sacerdote fiel, Deus estava falando de um coração que procedesse segundo a vontade dele. Irmãos, quando você começa a fazer uma análise da história de Eli, da casa de Eli, a Bíblia diz que chegou um tempo que Eli já estava gordo e cego, assentado ali na porta do templo, no portão. Aquela expressão era de que Eli já estava saciado e tinha perdido a visão. A infidelidade, ela tem esses dois combustíveis para ela. É quando você acha que já está farto do que Deus tem, do que Deus pode falar, e quando você perde a visão do que Deus tem para você amanhã. O que te mantém fiel é a expectativa do que você espera amanhã. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu tenho um filho de 20 anos, um de 16 e um de 11. Tudo homem. Não é? Lá em casa,
Eu sempre sento com eles, eu faço o culto semanal. Eu durante a semana agora estou ficando em Trindade. Nosso culto semanal da terça-feira a Luciana está fazendo com os meninos. Mas no sábado eu estou em casa, eu sento, troco ideia, ouço o que aconteceu durante a semana, na escola. E todas as vezes eu faço questão de lembrar eles de uma coisa: eu não serei tutor da vida deles eternamente. Eu tenho o ofício, o desafio de conduzi-los a conhecer o Senhor. Mas a fidelidade do coração deles é que vai determinar onde eles vão chegar. Se eles forem fiéis ao que eu ensino para eles hoje, irmãos, eles vão conhecer o Senhor, fatalmente. Mas se eles forem fiéis, eles não conhecerão. Eli, os filhos dele, entrou no caminho que entrou. A Bíblia diz que os filhos dele pegavam o garfo e tiravam da panela as carnes, sem ainda estarem cozidas. Aquilo era pecado. Aquilo era uma antecipação do que Deus tinha para o sacerdote. Aquilo ali era a maldição da herança antecipada. Os filhos do sacerdote enfiar lá no tacho o garfo e tirar a carne antes de cozinhar. Aquilo eles estavam zombando de Deus. E aquilo foi marcando o coração de Deus. E aí quando Deus traz a profecia com relação aos filhos. Porque Eli já estava velho. Já estava chegando o tempo dele partir. Só que Deus fala o seguinte: olha, da tua casa não vai ficar ninguém. Os homens da tua casa, ninguém. Vão morrer todos. E o que ficar vai ser para trazer desprezo para sua alma e arrancar seus olhos. Por que que Deus traz essa palavra para Eli? Porque Eli não podia morrer sem antes entender que o problema tinha sido ele. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero te mostrar que toda fidelidade, toda infidelidade, ela tem um começo. Querido, não pensa que um dia você vai ser infiel do dia para a noite. Não pense que você vai ser infiel da agora para daqui meia hora. Toda infidelidade, ela tem uma história. Quando Davi cai com Batseba, se você ler o pretexto do que havia acontecido antes, Davi, no capítulo anterior, conta todas as vitórias que Davi tinha tido. Ele tinha tido 8 vitórias imponentes, grandes. Havia se passado um ano que Davi estava, vamos dizer assim, de boa, tranquilo. Sou o cara, me tornei grande. Eu agora domino um reino que bate em todo mundo, conquista tudo, e aonde eu for eu entro. Só que o coração dele estava se tornando infiel. Quando ele sai na sacada do palácio e vê Batseba, querido, Davi com certeza já tinha visto essa cena outras vezes na vida dele. Só que das outras, Davi tinha conseguido rejeitar. Mas naquele dia ele foi atraído. A infidelidade, quando ela começa a brotar no nosso coração, amanhã vai te fazer coisas que você não pensava que você fosse capaz de fazer. Às vezes você mesmo olhar no espelho e dizer: poxa, mas eu não tinha coragem de fazer isso, como é que eu fiz? Eu ouvi isso da boca de algumas pessoas quando adulteram, de olhar para a gente chorando e dizer: pastor, como é que eu fui fazer uma loucura dessa? Isso não é da minha índole, isso não é meu. Aí, como sempre, a gente joga a culpa no diabo. Irmãos, o diabo é o melhor amuleto do crente, né? Tudo que acontece, não, foi o diabo. Ah, o diabo. O cara sai ali, cai na gandaia e festa e beija todos, depois chega e fala: é, o diabo me deu uma rasteira. Que diabo? Foi você que se deu a rasteira que você queria, né? Como diz um pastor amigo nosso, pastor Luiz, é o carmônio. É a carne que joga a culpa no demônio,
Isso é culpa do Carmônio, né? O pastor Luiz falava isso. Falava, não, isso é culpa do Carmônio. É a carne que sempre usa o demônio. Aí tudo, depois que descobriu, depois que arrumou isso para a igreja, irmãos, ninguém mais se culpa. É o diabo. O cara chega lá, bate na esposa. Olha o que o diabo fez. Que diabo? Né? Aí fica muito fácil. Aí eu vou ali, faço e falar, o diabo fez? Não. Fez não. Ele pode jogar uma quireirinha para você, uma raçãozinha, falar, vem. E isso ele faz. Como ele fez com Davi. Né? Batseba, fica nua lá, ó. Agora, ela ficou nua. Ela estava dentro do palácio? Não. Foi necessário Davi olhar, desejar e falar, traz aquela mulher lá para mim. Rapaz, Davi mandou buscar Batseba. Eu fico pensando nisso, Davi mandou buscar Batseba. A loucura desse cara. Mas Davi tinha se sentido grande. Esse é o problema. E eu quero mostrar para você aqui na vida dos recabitas. Eu quero deixar para você como um alerta nessa manhã sobre fidelidade. Presta atenção. Qual é a resposta deles? Volta em Jeremias 35. Versículo 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho todos os nossos dias, nem nós, nossas mulheres, nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Olha para mim um instante. Os recabitas, eles entenderam isso aqui de uma forma tão profunda, que eles não ousavam habitar numa casa, eles habitavam em tenda. Sabe por quê? Porque quando você habitava em tenda, você não tinha como passar o ano todo no mesmo lugar. Isso é interessante. Na época, se morasse em tenda, eles tinham que ir deslocando por causa do tempo de vento, das tempestades, do frio excessivo. Então eles pensavam o quê? Se nós morarmos em tenda, nunca vai dar tempo de edificar uma vinha. Sempre nós vamos ter que mudar. Porque se nós edificarmos uma vinha, nós vamos pecar contra Jonadab. Então vamos fazer um negócio? Não vamos morar em casa, vamos morar em tenda. Morando em tenda, já temos a metade do problema resolvido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a cercear a sua alma naquilo que é a sua fraqueza. Olha, Jesus um dia disse: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança de ti. Tem homens que pregam esse texto e falam: não, isso aqui é figurado, isso é tipologia. Não, isso é radical. Arranca mesmo. Se o seu olho é daqueles que cobiça, mete uma faca, pega uma agulha, faz assim, fura no meiozinho. Porque é melhor você entrar cego no céu do que ir com os dois olhos para o inferno. Está aí. Se a tua mão te faz pecar, arranca a mão. Essa era a condição da fidelidade que os recabitas tinham assumido para a vida deles. Se o nosso problema é edificar uma vinha, então vamos fazer o seguinte: não vamos ter nem casa, porque aí a gente evita de ficar no mesmo lugar. Aliás, não vamos ter nem campo, porque às vezes nós comprando um campo, mesmo que não tenhamos casa, a gente ainda pode ser tentado a plantar a vinha. Se o seu problema na sua infidelidade é às vezes seu celular, querido, deve ter umas pedras ali de uns 10, 15 quilos, põe ele em cima da calçada ali, solta em cima, e não compra outro. Pronto, você já resolveu um pedacinho do problema da sua vida.
Como é que é? Ah, é? O pastor falou que pode doar, tá vendo? Se você tem problema com o celular, ele não tem, então pode, né? Mas eu estou falando isso, sabe, gente, porque hoje, irmãos, como hoje a internet faz as pessoas perder o tempo delas e entrarem em besteiras que não precisam entrar. O instrumentinho que tem sido usado pelo diabo, essa quirerinha, tem todo mundo com medo dela, hein? Então, assim, os recabitas, eles foram radicais no nível da fidelidade deles. Um dia eu estava aconselhando um casal, e a Luciana ouviu a esposa. Falei, ouve a esposa, eu quero ouvir o marido, e depois nós vamos sentar com os dois juntos. Aí a Luciana ouviu a esposa, e a esposa começou a falar que ela tinha muito ciúme, que ela era muito insegura, e tal, e tal, e tal, e ela falando da insegurança dela. Aonde ela chegou? Que ela estava cansada de ver aquilo nas novelas. Ela estava cansada de ver que homem é tudo igual. Homem é tudo do mesmo jeito. E aí eu fui ouvir ele. E aí eu conversando com ele, ele falando que ele não tinha muita paciência com a esposa, porque ela era muito ciumenta. E só porque ele gostava de pegar o celular, entrava para o banheiro para tomar banho, sentava no vaso e ficava com o celular na mão. E ela ficava pé da vida dele ficar 1 hora dentro do banheiro. Aí eu virei para ele e falei assim, por que você tem que ver seu celular dentro do banheiro e você não pode ver na frente dela? Aí eu fui apertar ele, a coisa que ele mais gostava era entrar para dentro do banheiro e ver sites de pornografia. É simples. Aí você vai ver um casamento que está dando um problemão. Mas porque há uma infidelidade dos dois lados. Irmãos, o cara casado pegar um celular para poder ver pornografia. Peraí, ué. Que nível é esse? Aonde está chegando? Nem se fosse jovem, solteiro. Mas esse é o padrão. Esse é o nível do que a gente encontra hoje. E estavam lá os dois dentro da igreja há um tempo. Eu acho tão interessante quando os recabitas chegam na questão da sementeira, que eles falam o seguinte: nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo e nem semente. Eles sabiam que se eles tivessem uma casa, eles iriam parar e poderia ser tentado a plantar alguma coisa. Sabia que se comprasse um campo, poderia ser tentado a plantar uma vinha. Sabia que se tivesse uma vinha, mesmo que fosse para chupar uma uva, poderia ser tentado a fazer um vinho. Mas eles foram mais longe. Eles disseram o seguinte: nem semente nós temos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual o problema seria eles terem uma semente de uma vinha? Às vezes, aos nossos olhos, nenhuma. Mas eles sabiam que se tivesse a semente, um dia seria tentado a comprar um campo. Tendo o campo, seria tentado a plantar uma vinha. E plantando uma vinha, seria tentado a fazer o vinho. Eu quero te mostrar onde a infidelidade começa. A infidelidade às vezes começa num pequeno pensamento que um dia você teve. Você às vezes um dia pensou, você não tem nem intenção de praticar, você não tem nem intenção de fazer, mas aquele pensamento, um dia, ele toma forma dentro de você e ele começa a alimentar a sua alma. Homens e mulheres que me ouvem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo caso de adultério que a gente vai tratar, começaram nas pequenas coisas. Todo caso. Eu conheço um caso de uma pastora que adulterou.
E ela foi me contar a história dela, para mim e para minha esposa. Como ela foi cegada no processo. Ela um dia estava num mercado fazendo uma compra e um rapaz que ela estudou com ele, ela já casada há muito tempo, amava o marido, tudo, passou, oi, tudo bem? Tudo. Nunca mais tinha visto, cumprimentou ali, tudo bem. Saiu, normal, ela é mais uma pessoa que cumprimentou no dia a dia, tudo bem. Passado um tempo, encontraram numa loja. E ali, ela estava olhando umas coisas, quando foi pegar algo na prateleira, ele virou para ela, passou por ela, tinha cumprimentado ela quando chegou, ele virou e falou assim: o tempo tem sido muito generoso com você, você está muito bonita. Ela foi para casa. Ela não teve interesse nenhum no rapaz por isso. Só que aquela frase ficou ecoando na cabeça dela. O tempo foi muito generoso com você, você está muito bonita. Ela não contou para o marido. Ela não contou para o pastor. Ela não contou para as pessoas que fossem às vezes a melhor amiga dela para socorrer. Eu disse ontem, você quer se proteger? Confesse. Aliás, hoje, né? Você quer se proteger? Confesse. Você quer morrer para aquilo que você confessou? Jejue. Isso é um segredo. Ela não tinha nenhuma atração naquele rapaz, não tinha desejo nenhum. Mas aquele negócio ficou tum, tum, o tempo foi generoso com você. E ela passou a se olhar no espelho e se achar bonita. E dizia a expressão: o tempo foi generoso com você. E ela começou a sensualizar ela mesma no espelho. Poxa, o tempo foi generoso comigo. E aquilo foi alimentando a alma dela. Um dia, ela saiu, dia comum, foi no salão. Quando ela estava entrando no salão, tinha um barzinho do lado e ele estava na porta. Ela olhou para ele e lembrou da frase. A hora que ela voltou, tinha um bilhetinho no carro assim, ó: você tem uma boca linda. Fico louco quando olho para você. Ela falou: naquele dia, eu tinha que ter saído gritando pelas ruas. E ela não fez. 3 meses depois ela estava na cama com ele. Querido, ela pegou a semente. Ela guardou a semente. Depois ela decidiu comprar um campo. Ela plantou uma vinha, olhando para ela mesma e dizendo: poxa, eu estou bonita. Ela plantou uma vinha. Às vezes ela plantou uma vinha nem pensando em fazer um vinho. Não pensou, olhava para ela achando bonita, nem pensando em ir para a cama com aquele rapaz. Mas alimentando com a frase que um dia ela tinha ouvido. Só que quando ela plantou a vinha, aí ela foi tentada a fazer o vinho. E ela foi para a cama com ele. E o casamento acabou. Tudo tem um começo. Toda infidelidade, ela tem um comecinho. Não adianta. Toda infidelidade, ela tem alguma coisinha lá que... Eu admiro muito a vida de Jó, irmãos. Quando... Abra aqui comigo no livro de Jó. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Jó capítulo 1.
Irmãos, uma das coisas que eu mais admiro na Bíblia é a fidelidade de Jó, né? Porque quando você vê aqui no capítulo 1, um exemplo, vamos pegar aqui, versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, olha a palavra que ele usava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, Jó, ele era de um nível de integridade tão alto, eu creio que para nós, pobres mortais, é tão difícil de compreender isso, né? A integridade, porque a Bíblia já começa dizendo assim, ó, no versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ela apresenta Jó desse jeito, não fala sobre o nome, não apresenta nada, fala quem ele era. Mas o cara era tão reto, que ele oferecia o sacrifício, pensando que, olha, talvez meus filhos pecaram, Senhor, perdoa, eu não sei nem se eles pecaram, mas se pecaram, está eu aqui oferecendo um holocausto para o Senhor, não leva em consideração não, Senhor, perdoa meus filhos. Irmãos, às vezes nós não fazemos isso nem conosco, pensamos em fazer pelos nossos filhos. Jó, agora se ele fazia isso pelos filhos, imagina o que ele fazia com ele. Imagina o que ele fazia com ele. Porque eu não posso ser mais duro com os meus filhos do que eu sou comigo. Tem pais que às vezes são duros demais com os filhos e com ele mesmo não são. Eu já penso o contrário. Se eu puxo a rédea dos meus filhos, eu tenho que puxar muito mais a minha. Porque é aquela famosa historinha, né? Que o pai vira para a filha e fala assim, minha filha, você já é uma mocinha, cuidado por onde você anda. Ela fala, não pai, cuidado você, porque eu sigo seus passos. Filho é assim. Filho é de jeitinho. Você que é casado aqui tem filho, não pensa você que seu filho não está observando o que você faz, não, que ele observa. Eu deixo meus filhos conhecer a minha intimidade com Deus. Eu muitas vezes entro para o quarto, quando eles estão em casa, eu não fecho a porta, eu deixo a porta aberta. Para eles me verem orando, para eles me verem tendo comunhão com a palavra. Se eles entram no quarto, eu não brigo com eles. Ah, menino, vai para lá, estou orando, não sei o quê, papapá. Não, deixa eles verem a minha intimidade. Deixa eles conhecerem. Porque eles precisam ter temor de Deus. E aí às vezes alguns pais querem cobrar demais dos filhos, mas eles não são exemplo. Começando por nós, irmãos, que estamos na igreja. Os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer, não, meu pai e minha mãe é um homem ou mulher de Deus. Eu sempre falo isso para os meus filhos, se vocês querem casar com uma mulher de Deus, casa com uma mulher igual a sua mãe. Se você casar com uma mulher igual a sua mãe, vocês estão casando com uma mulher de Deus. Sou exemplo para vocês? É, pai. Então, seja um homem como eu sou. Porque eu preciso ser exemplo para eles. Mas para mim ser exemplo para eles, eu preciso puxar muito mais a mim do que a eles. Olha o que a Bíblia diz de Jó. Num dia, versículo 6... num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui agora é Deus falando, já não é mais o autor do livro. Eu estava dizendo para o pastor Ramalho, irmãos, eu tenho conhecido, a gente tem andado por esse Brasil, a gente tem visto tanta podridão na igreja brasileira, que cada dia dá mais ojeriza, mas eu tenho conhecido uns homens fiéis nessa terra, hein? Cada dia eu creio com muito mais força, algo que o pastor José prega, que são os 7.000 que não se dobraram a Baal. Irmãos, eu creio que no meio desse Brasil tem muitos homens e mulheres que são de Deus. Sabe, você chega em algumas quebradas aí, ó, igrejas pequenas, com muita dificuldade, mas homens e mulheres íntegros. Como tem, e tem mesmo.
E eu creio que se Deus ainda vai fazer alguma coisa nessa nação, tem que fazer por intermédio desses homens e mulheres, porque não tem outra coisa para ele fazer. E eu estava até dizendo para o pastor Ramalho aqui, o que me chama a atenção no nordestino, de um modo geral, e aí também eu não vou generalizar, porque tem muita gente também que tem um outro padrão, mas na maioria dos casos, o nordestino é muito sincero. Eu gosto disso. São pessoas sinceras. A maioria das pessoas que eu me relacionei, quando morei em Porto Alegre, eu vi assim uma sinceridade muito grande na vida da pessoa. Sabe, quando vinham para Jesus, vinham de verdade, né? Então, eu acho que isso é que me atrai muito. Porque uma coisa que eu gosto, irmãos, é sinceridade. Fala o que você quiser falar, mas fala para mim. Porque o que eu tiver que falar, eu não mando recado para você. Você pode ter certeza. Eu não vou usar um telefone sem fio, eu vou falar para você. Porque eu aprendi assim, eu gosto de ser assim. Isso faz bem, né? Se eu tenho liberdade de chegar em você e falar, você tem liberdade de chegar em mim e falar. Isso é fidelidade. É você ser fiel com o seu próximo, né? Você ter a coragem de falar. Então eu creio que no Brasil tem muitos homens e mulheres que são assim, né? Se você andar aí, ó, por esses povoadozinhos aqui do sertão, você vai encontrar pessoas que são fiéis, estão ali, ó, pagando um preço alto para servir o Senhor, às vezes em condições muito difíceis. Fidelidade do seu chamado, fidelidade do seu propósito. Agora, quando eu digo isso, não falo só fidelidade no ministério. Eu creio que tem que ser fiel em todos os sentidos. Porque às vezes tem pessoas que são fiéis no seu chamado, mas não são fiéis no seu casamento, não são fiéis nos seus relacionamentos, né? Mas eu creio que tem muita gente que são fiéis em todos os sentidos. Isso aqui, ó, é o meu sonho ouvir, sabe assim, do Senhor para mim no dia que eu chegar lá em cima. Irmãos, eu sonho com isso. O Senhor poder olhar para mim e falar: Voni, eu te achei fiel. Eu só quero isso dele, eu não quero mais nada. Não, ele não precisa de me falar: olha cara, você fez uma obra espetacular. Não. Se ele só me disser essa frase: Voni, eu te achei fiel, eu vou entrar dando salto de alegria lá dentro. É só isso, não quero outra coisa não. Ó, parabéns, você fez isso, você fez aquilo outro. Não, irmãos, isso aí não vai levar a nada. Isso aí não vai enriquecer em nada a minha vida com Ele, o meu relacionamento com Ele. Quando Paulo fala do Senhor, abra aqui em Filipenses, eu já estou terminando aqui. Filipenses capítulo 2. Esse aqui é o maior nível de fidelidade a um propósito encontrado na Bíblia, ele está aqui, ó. É esse aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Paulo está dizendo o quê? Tendo toda a liberdade para ser Deus na terra, ele não quis assumir essa condição para honrar o Deus no céu. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz, ela era para bandido e malfeitor. Ou seja, um justo não poderia morrer nela. Ainda mais espontaneamente, como Jesus morreu. Esse é o nível da fidelidade que Paulo mostra na pessoa de Jesus. Ou seja, tendo a liberdade de ser como pai na terra, não quis ser, preferiu honrar o pai no céu. Abriu mão de tudo que ele podia ter. Irmão, já pensou? Sempre que eu leio aquela passagem ali, que os cobradores de impostos chegam e Jesus vira para Pedro e fala: vai lá e pega um peixe.
Irmãos, eu fico pensando a riqueza que Jesus tinha na mão. Já pensou esses apóstolos da televisão aí com essa capacidade? Eles iam mandar os discípulos ficar puxando rede o dia inteiro na beira do mar, né? Puxando o peixe o dia inteiro, porque todo vinha com a moeda, né? Irmãos, olha a capacidade da prosperidade que havia na mão de Jesus. Mas Jesus não queria nada com isso. Ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, ele já tinha avisado os discípulos. Ele estava ligado com coisas terrenas. Para poder entrar em Jerusalém, teve que arrumar um jumentinho emprestado. E não conhecia nem o dono. O pior é isso. Se pelo menos conhecesse o dono, ia fazer, me empresta o jumento. Não, vai lá, você vai encontrar um jumento, o jumentinho, traz o jumentinho, porque vai me levar. Olha que negócio doido. Mas é porque ele não queria usufruir daquilo que o pai podia fazer. Ele queria ser fiel com o que ele era. Sabe o que isso diz para nós? Não queira ser fiel a Deus com aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mas seja fiel mesmo sem Ele fazer nada. Essa foi a motivação do coração de Jesus. Eu não dependo do que o Pai tem para mim para ser fiel. Eu vou ser fiel no jumentinho, vou ser fiel na cruz, vou ser fiel na moedinha lá que vem dentro do peixe. Vou ser fiel. De repente está reunido com uma multidão ali, não tem nada que comer. Senhor, despede o povo, é longe, eles estão cansados, tem que comer. Jesus vai e desafia os discípulos ainda, não, dá a vocês mesmo de comer a eles. Quer dizer, Jesus queria ver se alguém levantaria ali, né, e falaria, vamos multiplicar esse negócio. Mas ninguém, Senhor, é tudo longe. Jesus falou, manda o povo assentar. Jesus entendia uma coisa, eu sou fiel, o meu Deus é fiel também. Levanta o pão, faz uma oração de meia hora. Senhor, manda comida. Não! Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. O coração de alguém fiel entende Deus como alguém fiel. Querido, quando você tiver o seu coração fiel, você vai olhar e entender que Deus é fiel. Só isso. A fidelidade de Deus, ela está por todos os lugares. Acho bom demais meu sogro mora numa chácara ali em Trindade. Irmãos, e quando amanhece chovendo, os periquitos eles ficam tão alegres, sabe? Mal clareou o dia, eles estão fazendo bagunça para todo lado. Mas se não chove, eles levantam, dão uma passadinha ali, uma cantadinha nos coqueiros e vai embora. Mas quando está chovendo, eles ficam à disposição. Eu estava falando para a Luciana, eu acho que eles ficam ali brincando, né? Falando, tá vendo como é que Deus é bom? Você viu a chuva que deu essa noite? E um pá, falando. E cada um quer falar mais que o outro. Eles ficam 3 horas, 4 horas ali fazendo festa. Porque as aves do céu reconhecem a fidelidade do Pai. E às vezes nós que somos tão sábios, tão inteligentes, tão racionais, né? Tão humanos, não conseguimos entender isso. Para encerrar, Apocalipse, meu tempo acabou, capítulo 2. É verdade. Esse negócio de viver o Kairos de Deus deve ser bom demais, né? Você não ficar limitado por cronos nem nada. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, ela está ligada com fidelidade. Você quer ter uma coroa para lançar diante dele naquele dia, junto com os anciãos? Ser fiel. Se for preciso, até a morte.
Você não foi tentado ainda até a morte? Mas se um dia for, morra, mas seja fiel. Deus te abençoe.